psicólogo, o Donald Hebb, ele propôs um mecanismo de alteração do sistema nervoso central que pudesse explicar como o aprendizado e a memória funcionam. Então, no primeiro trabalho dele, de 1940, um trabalho ainda hipotético sobre como seria essa fisiologia do sistema nervoso, ele propõe que as informações seriam processadas por populações de neurônios e essas populações elas seriam distribuídas por todo o córtex ali, né, em diversas áreas encefálicas. E nessas diversas áreas encefálicas haveria diferentes graus de fortalecimento de conexões. Então ele acreditava que a informação não estava dentro dos neurônios, mas a informação ela seria feita, na verdade, pela conexão entre os neurônios. Essa conexão, como ele sugeriu aqui, poderia ser fortalecida pelo uso, pela repetição, ou enfraquecida pelo desuso pela diminuição da atividade dessas vias. Bom, durante muito tempo a gente não encontrou evidência sobre essa hipótese de funcionamento do sistema nervoso. Mas nas últimas décadas, né, em trabalhos utilizando animais, primeiros em coelhos e depois em roedores, estudando principalmente a circuitaria da estrutura hipocampal, que seria uma estrutura tanto em outros animais não humanos quanto humanos, né, relacionado à memória. Você teria aqui, né, a configuração, a comunicação de 3 neurônios, que representam a comunicação dessa via aqui hipocampal, né? E dessa comunicação desses neurônios, em específico, os neurônios aqui de CA3, então as células piramidais de CA3, que se conectam com as células piramidais de CA1, esses pesquisadores se proporam a estimular essa via e testar a hipótese se a estimulação que aumentaria a atividade desse neurônio poderia afetar a comunicação deles. Então, para isso, eles estimularam esse neurônio e registraram como que seria a atividade desse neurônio que recebe as informações desse neurônio aqui que recebeu o estímulo. Então, eles registraram isso não só com um único neurônio, né, pré e pós-sináptico, mas com populações de neurônios, e eles perceberam que havia um aumento de atividade dessa população neuronal após o estímulo. Quando esse estímulo elétrico ele era feito em alta frequência, a população desses neurônios aqui pós-sinápticos, que eles estavam registrando atividade, aumentava, ou seja, eles disparavam mais. E essa propensão ao disparo desses neurônios se perpetuava ao longo do tempo e se mantinha, não voltava à linha de base da sua atividade. Esse processo fisiológico, então, que seria o estudo dessa atividade de um neurônio, né, uma estrutura aqui, no caso, desses em animais, né, hipocampal, com o recebimento dessas informações de axônios, né, estimulados, e o aumento da resposta dessa população aqui, eles chamaram de LTP, que seria a potenciação de longa duração, ou seja, a potenciação de atividade desses neurônios, dessas populações neuronais, de longa duração. Isso a partir da estimulação de alta frequência. Eles também perceberam que o contrário também poderia acontecer. Quando essa estimulação elétrica era feita, mas em baixas frequências, esses neurônios eles respondiam de maneira distinta. Eles apresentavam uma diminuição da sua resposta, uma diminuição da magnitude dessa resposta, no caso aqui, excitatória, né, que seria uma comunicação glutamatérgica aqui. Para nesses casos em que acontece essa diminuição dessa resposta excitatória, eles chamaram de depressão de longa duração, ou do inglês LTD. Mas esse fortalecimento dessa conexão, ou seja, essa diminuição da atividade após uma estimulação ou aumento da atividade após também uma estimulação, no caso de alta frequência, só durante alguns anos após essa descoberta, eles descobriram seus mecanismos neuronais que possibilitam essa resposta aumentar e perdurar por mais tempo ou diminuir e isso também perdurar por mais tempo. Então, aqui no caso da LTP, da potenciação de longa duração, o que eles viram? Quando você tem uma liberação desses neurotransmissores glutamatérgicos, você tem a atividade de receptores AMPA e NMDA, que são receptores glutamatérgicos, né, ionotrópicos, como a gente falou. A partir da atividade desses receptores, acontece o aumento de um fluxo de cálcio, e esse aumento do influxo de cálcio possibilita a síntese de novos receptores do neurônio pós-sináptico, que vão, a partir de então, estar presente nesse neurônio aqui na fenda sináptica. Então, com o aumento desse número de receptores glutamatérgicos, acontece essa potenciação, ou seja, a possibilidade de disparo
e, consequentemente, o disparo desses neurônios é maior quando a gente tem um aumento dessa síntese de receptores que ocorre, por sua vez, pela atividade glutamatérgica, né, em alta frequência, pela indução de LTP. No caso da LTD, você tem o contrário. Com essa estimulação de baixa frequência e a menor atividade desses receptores glutamatérgicos no neurônio pós-sináptico, acontece a diminuição da expressão dos receptores no neurônio pós-sináptico. Ou seja, diminui a possibilidade de disparo desses receptores pós-sinápticos e, consequentemente, o disparo efetivo deles é menor e isso se perpetua ao longo do tempo. E aí sim a gente tem, de fato, a compreensão do que seria a plasticidade sináptica, que seria essa capacidade de modificação na eficiência da transmissão sináptica a partir da atividade neuronal, ou seja, estimulação em alta frequência ou baixa frequência, gerada por uma experiência. Então, são as experiências do nosso cotidiano vão fazer com que os nossos neurônios disparem mais ou disparem menos, e eles disparando mais ou disparando menos, eles vão fortalecer ou enfraquecer as conexões. Fortalecer ou enfraquecer as conexões, em outras palavras, seria aumentar essa quantidade de receptores glutamatérgicos ou diminuir essa quantidade de receptores glutamatérgicos. Depois, em trabalhos mais recentes, essa mesma atividade de plasticidade sináptica, que foi investigada primeiro em animais, foi vista também no córtex humano. Então, pacientes que eram submetidos a uma cirurgia, principalmente para remoção de foco, né, de crises convulsivas, pacientes que sofrem com epilepsia, no momento da cirurgia, esses neurocirurgiões eles faziam esse experimento estimulando a região em frequências baixas e mais altas e verificando como que os neurônios daquele córtex ali responderiam a isso. E assim como os dados encontrados em outros animais, também o aumento da estimulação de alta frequência também proporcionava esse fortalecimento, né, das sinapses. Essa possibilidade de plasticidade sináptica, né, encontrada em humanos e em outros animais, estaria relacionada não só a processos de memória, mas também a outras doenças neurológicas, né? Como epilepsia, Parkinson, Alzheimer e até relacionada a transtornos psiquiátricos. Então, o que se sabe cada vez mais é que a plasticidade sináptica ela é afetada nessas situações patológicas, né? Tanto em doenças neurológicas quanto relacionada a transtornos psiquiátricos. Entender como acontece essa plasticidade sináptica poderia abrir caminhos com possibilidades terapêuticas para tratar essas doenças neurológicas e esses transtornos psiquiátricos. Bom, eu espero que vocês tenham ficado interessados nesse assunto. Se vocês quiserem saber mais